Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia, graças a Deus, estamos aqui, quinta-feira, começando o programa Madrugada com Deus, com o tema, o tempo de Deus. O que você tira desse tema? Como você pensa ser o tempo de Deus? O tempo de Deus é como o próprio, eterno. Então há tempo para tudo dentro do tempo de Deus. Por quê? Porque há eternidade para que possamos crescer, evoluir, desenvolver e experimentar de tudo. Você já imaginou? Vamos lá. Você já imaginou se seria justo você nascer apenas uma vez e dentro desse nascimento você não ter a oportunidade de conhecer todas as bênçãos de Deus? Eu falo bênçãos na vida, eu falo bênçãos como conhecer as maravilhas do mundo. Não seria injusto da parte de Deus? Poxa, você nasce, vou dar o exemplo, em uma cidadezinha pequena, onde você não tem muitos recursos e ali você convive com poucas as pessoas, poucas as possibilidades de viajar, enquanto outros nascem com recursos em grandes cidades, onde ele pode visitar países, continentes. Não seria injusto? Sim, na visão humana de uma encarnação é injustiça, mas na visão de Deus, no tempo de Deus, nós experimentaremos de tudo. Nasceremos sim pobres para dar valor a cada migalha, mas também nasceremos em uma condição melhor para saber contribuir com o bem do próximo. Isso é evolução, gente. A evolução é você experimentar de tudo e controlar tudo, nunca se deixar controlar pelas coisas. Como muito acontece. Você sabe que um grande fardo é você nascer com a riqueza? Sim, é um fardo. Por quê? Porque você pode se perder pela riqueza, a tentação é grande. E a beleza? A mesma coisa. Uma pessoa bela, ela tem que ter muito equilíbrio para ela não se perder na vaidade, na prepotência, na arrogância. Ela tem que ter, uma espiritualidade forte. Assim também com o poder. O poder, a inteligência. Tem muitos que, sendo inteligentes, ele acaba massacrando aqueles que não têm tanta inteligência. Ele acaba usando da inteligência para desviar recursos a favor próprio. Ele acaba desviando um próprio país, um próprio povo. Nós temos muitos casos na humanidade. Vamos falar do Hitler, um homem inteligentíssimo que estava levando o seu povo a acreditar ser superior aos outros povos. Enfim, é necessário entendermos o tempo de Deus. E quem nos vai falar sobre isso é o nosso amigo cigano Júlio Del Toro. Ele vai nos explicar sobre o tempo de Deus. Preste atenção nas palavras dele, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos orar. Vamos elevar o pensamento a este Deus que, como nos foi apresentado pela espiritualidade, que em particular eu fiquei muito gratificado quando ouvi de um amigo espiritual, especificamente o médico Andrei Volopov, essa visão sobre Deus. O que é Deus senão a terra em que eu piso, o ar que eu respiro, a água que eu tomo, a comida que eu me alimento, o sol que me ilumina? O que é Deus senão as estrelas? O que é Deus senão o universo? Pois Deus está em toda parte ao mesmo tempo. E Deus é o mantenedor. Obrigado. Está aqui os espíritos, obrigado. Deus é o mantenedor da vida.
E o que é que mantém a vida? A água, o ar, não é mesmo? Então essa visão de que é Deus, ele me preencheu muito. Ela me preencheu muito. Então eu vou respeitar a natureza porque eu estou respeitando Deus. Eu vou respeitar a água porque eu estou respeitando Deus. Eu vou respeitar o ar, o oxigênio que alimenta a vida porque eu estou respeitando Deus. A partir do momento que eu desrespeito a natureza, eu estou desrespeitando Deus. Por isso, na prece do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir perdão, Senhor. Perdão pelas nossas ofensas, que são diárias. Perdão, Senhor, pelas nossas ofensas. Aí Jesus nos pede, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque da mesma forma em que Deus nos perdoa sobre as ofensas diárias, eu também tenho que agir da mesma forma, não é? Então vamos orar. Senhor, diante da sua presença, pois o Senhor está em nós. Respiramos, Senhor, a vida. Nos alimentamos da vida. Nos alimentamos do seu amor, Senhor. Pois o Senhor se faz presente em cada instante. A partir do momento em que nós nos desconectamos de Ti, Pai, nós nos perdemos e morremos em vida. Mas queremos viver, Senhor, e aproveitar cada bênção concedida por Ti, Pai. Por isso, em particular, esse seu servo te pede, Senhor, que eu possa ser esse instrumento de transmissão daquilo que o Senhor tem a dar a cada uma destas almas conectadas a essa programação. Que cada um possa receber, Senhor, essa luz da vida, essa energia vital chamada amor, o amor do Deus Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, do mal. Porque Teu é o reino, o poder e toda a glória para todo sempre te pertence. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Toda prece, quando fazemos de coração, sentimos imediatamente um alívio em nossa alma, porque sentimos o retorno da comunicação com Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Peço a você que preste atenção nas palavras deste amigo espiritual, Júlio Del Toro. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Todo aquele que busca compreender a sua trajetória na Terra, busca entender não apenas o dia de hoje, mas também nos dias que se passaram e os dias que se virão. Nossa mente muitas vezes se fecha apenas a um instante do tempo, o instante em que sofremos. Perceba que quando estamos contentes, alegres, não nos preocupamos com o tempo. O tempo passa, o tempo se vive, o tempo se faz. O tempo vem para somar, para agregar, para ajudar. Mas quando o problema vem, estacionamos a nossa mente ali. Temos dificuldade de sair desse estado, desse tempo. Quando nós olhamos com mais calma a nossa vida e observamos quem nós somos, de onde nós viemos, vamos percebendo que as dificuldades sempre foram enfrentadas. Sempre tivemos algum tipo de problema, de desafio, de limite para ultrapassar. Sempre tivemos algo
que nos machucou, que nos feriu, que nos adoeceu, que nos empobreceu. E o Espírito, vida após vida, fase após fase, ele foi vencendo. Os conhecimentos do passado trouxeram hoje o que tu és. O que tu já venceu lá atrás trouxe a coragem que tu carrega. Mas as coisas que lá atrás não foram vencidas, não foram aprendidas, é necessário voltar para teu Espírito novamente usar das habilidades da alma e trazer à tua própria vida entendimento. Quando nós prestamos atenção ao que vem depois, o que vem depois da dor, seja ela qualquer dor, o que vem depois de um problema, seja ele qualquer problema, o que vem depois da falta, o que vem depois da perda, sempre vem alguma coisa. Mas a nossa mente muitas vezes se firma apenas aquilo que no dia de hoje nos faz sofrer. E se olharmos um pouco mais adiante, se ao olhar a cruz, e lá um homem difamado e maltratado, pudéssemos ver todas as belezas espirituais trazidas, ano após ano, em lutas e mais lutas, para fazer com que o Evangelho pudesse ser despertado em todos os corações. Quantos espíritos mais tarde se iluminariam? Quantos espíritos mais tarde se curariam? Quantas legiões de espíritos iriam se levantar da dor para colocar-se em grupos de auxílio e de assistência àqueles que se sentiriam pelo mundo menos favorecidos? Se olhar apenas a cruz, se olhar apenas a dor, o espírito vai sofrer e vai manter aquele sofrimento enquanto não olhar um pouco mais adiante. Se olharmos um pouco antes da cruz, vamos ver a ceia e o Cordeiro de Deus fazendo a ceia com todos aqueles que estavam à sua volta. Quantas lições espirituais estavam sendo trazidas, como estava sendo feito o preparo daquelas almas encarnadas que enfrentariam muitos outros desafios mais tarde. Se olharmos um pouco mais atrás, vamos ver a sogra de Pedro se curar, vamos ver uma mulher que seria apedrejada sendo perdonada, vamos ver mudos e surdos se curarem, vamos ver doentes se limparem, vamos ver o amor de Deus que permeou toda a vida do Cristo, para que em um ponto da sua vida ficasse registrado em nosso espírito que todos nós podemos vencer. Se hoje algo ruim acontece contigo, olhe para trás, lembre dos momentos que tu já viveu, busque as vidas que tu já aprendeu, e tu vai ver que em todas as outras também teve a mão de Deus para te ajudar. Se hoje o teu coração se aperta, porque tu não consegue enxergar a solução que precisa ter, olhe mais longe, depois da montanha, daquela montanha que Jesus disse para tirarmos com a nossa fé, aquela montanha que podemos mover, se quisermos. Imagine você daqui a alguns anos, como tu estará. A dor já vai ter passado, a dificuldade não vai mais existir, tu estará de outro jeito, de outra forma, tua mente vai olhar para trás e vai trazer lembranças apenas, mas não mais dor, porque o teu espírito já terá vencido essa fase do teu caminho. Quando olhamos para a nossa vida, devemos ampliar o tempo de Deus, o tempo das realizações,
das mudanças, das inovações, o tempo que vai despertar a criatividade, a inteligência, o amor, a simplicidade, o tempo que vai olhar o outro e vai entender com o outro, o tempo que vai olhar a dificuldade e vai aprender com ela, o tempo que vai ver os limites e vai saber que eram apenas degraus para você alcançar o teu próprio desenvolvimento. Quanto tempo é o tempo que tu quiser. Se a mente se firma apenas no problema, ela fica num labirinto vazio e fica caminhando, sem sair do lugar. Se o coração está triste, ele vai permanecer triste até você aceitar a tristeza. Quando tu não mais quiser aceitá-la, aí ele vai se libertar. Aí ele vai dar espaço para trazer uma outra energia. Uma energia que vai te somar, completar, te ajudar, que vai fazer com que você desperte todas as maravilhas do teu espírito, porque você agora aprendeu a desenvolver o teu melhor. Perceba que a riqueza está dentro de nós e abrimos a nossa riqueza quando abrimos o nosso coração, a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de amar e o nosso desejo de se transformar. Existem muitos mundos, existem muitas formas, existem muitas soluções, mas a nossa mente muitas vezes só vê uma, ou só quer uma. É preciso mudar, sair desse campo ruim que muitas vezes deixamos, para podermos enxergar todas as outras alternativas que Deus quer nos mostrar. É necessário muitas vezes deixar para trás tudo aquilo que tu sabia, para poder estar aberto a aprender tudo outra vez. Eu não acho que o que está deixando para trás é pior, ou é melhor. É simplesmente uma outra forma de fazer, para que uma forma ainda diferente e melhor possa ser trazida a vós. Mentalize, qual o tempo que tu quer trabalhar para vós? Tu quer olhar a cruz e o sofrimento? Ou tu quer olhar antes? Ou tu quer olhar depois? Só depende de vós. Que Deus bendiga a todos vosotros. Graças. Desenvolva o seu melhor. Obrigado, Julio Del Toro. Obrigado, meu irmão, por toda essa dedicação nessa tarefa de esclarecer a humanidade, de libertar pelo conhecimento. Obrigado, Julio Del Toro e toda a espiritualidade. Desenvolva o seu melhor. Faça o seu melhor em tudo que você for praticar, porque você está fazendo por você. Não pense que aquilo que você faz é apenas para beneficiar o próximo. Não. Quando você coloca o seu melhor, melhor ficará a sua tarefa e melhor o retorno virá para a sua vida. Não tenha dúvida disso. Tá bom? Olha, preste atenção na leitura dos 4 evangelhos que vem nos enriquecendo muito. Por favor, Paulo de Moraes. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Antes de vos explicarmos de maneira especial, em espírito e verdade, os versículos do Evangelho de Jesus segundo João, vejamos primeiro o que o próprio Jesus disse e depois o que disse o apóstolo Paulo. Quanto às palavras de Jesus, essas, iluminadas pela luz do Espírito que vivifica, excluem a divindade que os homens lhe atribuíram, proclamam a sua inferioridade com relação ao Pai, que ele declara ser o único Deus verdadeiro, e do qual se diz servo e enviado. Elas mostram, veladas pela letra,
a natureza e a origem extra-humanas, estranhas a toda a genealogia humana que ele conservou quando apareceu na Terra a desempenhar entre os homens a missão superior que trazia, de Messias, de Cristo. Mostram, também veladas pela letra, sua posição espiritual de espírito fundador, protetor e governador do planeta terreno, constantemente em comunicação direta com o Pai, por ser ele o único encarregado do desenvolvimento e do progresso desse planeta e da humanidade que o habita, único encarregado de a levar à perfeição. Apreciemos primeiramente as que excluem a divindade que os homens lhe atribuíram e as que proclamam a sua inferioridade com relação ao Pai, que ele declara ser o único Deus verdadeiro e do qual se diz servo e enviado. Jesus nunca se disse Deus. Não somente nenhuma de suas palavras permite se afirme ou mesmo se pense tal coisa, como ao contrário, elas excluem a divindade que os homens lhe atribuíram. A seus discípulos disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará outras ainda maiores, pois que me vou para meu Pai. Tais palavras foram registradas por João na sua narrativa evangélica, capítulo 14, versículo 12. Se ele, Jesus, fosse Deus, uma fração, ainda que inseparável de Deus, como poderia o homem igualá-lo e ainda menos sobrepujá-lo nos atos? Ao jovem rico, que lhe chama bom mestre, responde com esta interpelação: por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Conforme as narrativas de Mateus, capítulo 19, versículo 17, Marcos, capítulo 10, versículo 18, Lucas, capítulo 18, versículo 19. Jesus, pois, não é Deus. Se o fosse, conforme explicamos no comentário aos 3 primeiros evangelhos, direito lhe assistia ao qualificativo de bom. Assim podia ser qualificado ele, que era bom por excelência, cuja bondade o colocava tão acima de todos os homens quando no meio destes. Respondendo, pois, daquela forma, teve em mente protestar indireta e veladamente contra a divindade que, sabia-o ele, os homens lhe haviam de atribuir. Na passagem narrada por Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, por Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34, e por Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 27, ao escriba que lhe pergunta qual o primeiro de todos os mandamentos, responde: o primeiro de todos os mandamentos é este: escuta, Israel, o Eterno, teu Deus, é o único Eterno. Tu amarás o Eterno, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. A essa resposta faz o escriba a seguinte observação: mestre, o que disseste é muito verdade, isto é, que não há senão um só Deus, que não há outro além dele. Vendo Jesus que era criteriosa a observação do escriba, disse: não estás longe do reino de Deus. Citando desse modo o Deuteronômio, em seu capítulo 6, versículos 4 e 5, e sancionando com a sua aprovação a observação do escriba, Jesus, como já explicamos no comentário aos 3 primeiros evangelhos,
proclama que o Deus de Israel é o Eterno, o único Eterno, que é o Deus Uno, o único Deus dos hebreus, por ser o único Deus verdadeiro. Proclama que nenhum outro há além desse. Por essa forma, proscreve de antemão, em nome do monoteísmo hebraico, a divindade que, com a presciência que tinha do futuro, sabia lhe viria a ser atribuída pelos homens. E o evangelista João, no capítulo 10, versículos 30 a 36, narra que quando os judeus, tendo ouvido de Jesus estas palavras, meu Pai e eu somos um, e preparando-se para lapidá-lo, lhe declararam, queremos apedrejar-te por causa da tua blasfêmia, porque sendo homem, tu te fazes passar por Deus. Jesus lhes responde, não está escrito na vossa lei isto? Eu disse, sois deuses? Ora, se a Escritura chama deuses àqueles a quem a palavra de Deus é dirigida, e se ela não pode ser anulada, como dizeis que blasfemo por haver dito que sou filho de Deus, eu, a quem meu Pai santificou e enviou ao mundo? Dizendo isso, citando as palavras do profeta do Salmo 82, versículo 6, e deixando intencionalmente obscura uma parte da citação, Jesus prepara a transição que se havia de operar sob o véu da letra, a capa do mistério, o prestígio do milagre, e cuja necessidade, motivo e fim já explicamos, e ao mesmo tempo proscreve de antemão a divindade que lhe atribuiriam, infirmando desde logo o sentido que, sob o império da letra, seria dado a esta expressão, Filho de Deus, para servir de base àquela divindade, para fazer dele uma fração, se bem que inseparável de Deus, para fazê-lo igual a este. Do mesmo passo, confirmava e salientava o que falara ao escriba, porquanto, como sabeis, o Salmo 82, versículos 1 e 6 reza: Deus tomou parte na assembleia dos deuses e, sentado no meio deles, julga os deuses. E eu disse: sois deuses e todos sois filhos do Altíssimo, filhos de Deus, porquanto o Altíssimo é Deus, o Deus dos deuses. Dessa maneira, citando o Salmo 82, que é a escritura que não pode ser anulada, Jesus proclama que, como os judeus que o acusavam de blasfemo, como todos os homens, ele é filho do Altíssimo, filho de Deus, do Deus dos deuses, que é, pois, Deus, com inicial minúscula, como todos o são, por serem filhos do Altíssimo. Fulmina assim, embora velando seu pensamento com as palavras, como importava que o fizesse, a acusação que lhe lançavam de querer fazer-se Deus, o Eterno, o único Eterno, fazer-se igual ao Deus de Israel, ao Deus único verdadeiro, uno e indivisível. Ainda mais, repele e condena desde logo o sentido que ao que ele acaba de dizer, meu Pai e eu somos um, dão os judeus, pretendendo que com o dizer isso ele se faz passar por Deus. Finalmente, citando aquele salmo, Jesus proclama que em espírito e verdade, segundo o espírito despojado da letra, é irmão dos homens, como espírito criado, que oriundo semelhantemente a todos, do mesmo princípio, tivera no seu ponto inicial a mesma origem, que é filho do Altíssimo, filho de Deus, como todos o são, do Deus dos deuses,
que é seu Pai, e conforme ele o disse, e daqui a pouco lembraremos, Pai dos homens, que é seu Deus e Deus dos homens, isto é, daqueles a quem a palavra divina é dirigida, dos homens irmãos dele, que o Eterno, o Deus de Israel, o Deus uno, indivisível, que cria, mas sem fracionar a sua essência, santificou e enviou ao mundo. Em suma, citando o Salmo, Jesus proclama que ele é Deus como os homens são deuses, quer no sentido politeísta, do ponto de vista transitório dos hebreus, quer em espírito e verdade, visto que todos são deuses como filhos do Altíssimo, filhos de Deus, filhos do Deus dos deuses, criaturas, espíritos criados, todos oriundos igualmente do Criador incriado. Este é o programa Madrugada com Deus, que tem um único objetivo: esclarecer, enriquecer, prosperar aquele que busca a prosperidade, enriquecer aquele que busca a riqueza, mas aquela riqueza que Jesus nos ensinou, onde ladrão não rouba, nem ferrugem consome, nem a traça, não é mesmo? É a riqueza do conhecimento e do amor de Deus. Amanhã estaremos de volta. Um forte abraço no coração de todos vocês. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.